No segundo capítulo de João, há um episódio onde o Senhor Jesus expulsa do templo os vendilhões e enxota mesmo os animais, tocando todos para fora. Essa história ela também está registrada em Mateus 21, Marcos 11 e Lucas 19. Diante dessa atitude de Jesus, os judeus muito se indignaram e perguntaram: que sinal nos mostra para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram de que lhes dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. João capítulo 2, os versículos 18 a 22. Esse pequeno diálogo e narrativa contém algumas declarações que precisam ser consideradas. Vejamos. Primeiro, diante da exigência por parte dos judeus de que Jesus apresentasse a fonte da sua autoridade, ele disse: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Na resposta de Jesus estava a declaração de que ele tem autoridade divina sobre a vida e a morte, quanto mais sobre um punhado de religiosos avarentos e sem escrúpulos. Segunda, o propósito de Jesus, do Evangelho e das Escrituras é levar as pessoas a crerem nas próprias Escrituras e principalmente em Jesus. Esse propósito é claramente observável na palavra de Deus, na oração de Jesus e nas declarações de João e de João Batista. João capítulo 1, versículo 11, capítulo 2, versículo 22, versículo 23, e também na chamada oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, no versículo 3. Terceira, muitas vezes a verdade e o propósito principal de um discurso ou uma ação não estão evidentes, disponíveis para o observador desatento ou para o curioso gratuito. A criança, pela sua inexperiência, não consegue perceber as figuras de linguagem e nem algum propósito oculto naquilo que ela ouve ou enxerga. Ao ouvir, derribai este templo e em 3 dias o levantarei, os interlocutores de Cristo pensaram que ele se referia ao templo chamado de Herodes, mas que apenas fora restaurado por Herodes. Assim também quem ouve a história de Jesus enxotando os vendilhões, imagina que por essa palavra, aquele cantor que vem a um culto, ele não pode oferecer o seu CD ou o seu DVD. Mas assim como aqueles judeus, para quem faltava sabedoria, olharam o discurso e não compreenderam do que tratava, assim também esses cristãos, né? Essa compreensão de que o cantor não pode vender o seu CD depois do culto, baseado nesse texto, deriva apenas da leitura superficial e imediata do texto, sem compreender suas implicações mais profundas e as suas implicações históricas. Aqueles animais que eram vendidos no templo, eles tinham um propósito que não pode ser comparado com as Bíblias ou as apostilas que alguns irmãos e pregadores
oferecem após os cultos ou no início das pregações, no momento em que apresentam esses produtos e, ao mesmo tempo, cumprimentam a igreja. Olha, é preciso que se diga que esse material que os cantores e os pregadores vendem, além de não poder ser comparado com os animais enxotados por Jesus, ajudam esses cantores e pregadores em seus ministérios e podem prover excelente conteúdo para o crente lá na sua casa. O texto diz assim: e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. João capítulo 2, versículos 13 a 17, e também o Salmo 69, verso 9. Esta narrativa, ela deita por terra a imagem do Jesus bonzinho, que foi construída por alguns cristãos tolos, a quem concebam um Jesus fraco, derrotado, inoperante, inerte, cuja visão ou lembrança deve despertar piedade e misericórdia, como se digno de compaixão fosse Cristo, e não ele mesmo, o pecador observador. Mas a leitura desse texto, ela mostra um Jesus que tem atitude, que se importa, que tem autoridade e que exerce essa autoridade contra as enfermidades, contra os demônios, contra os poderosos e, neste caso, contra os religiosos egoístas e sem temor de Deus. Para compreender o que acontecia e a atitude de Jesus, é necessário lembrar a pregação de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E também o que o Antigo Testamento ensina sobre a maneira de lidar com o pecado. João capítulo 1, versículo 29. Ainda que numerosas referências sejam possíveis para o entendimento deste assunto, para o argumento que eu pretendo apresentar, apenas o capítulo 4 de Levítico bastará. Esse capítulo ele ordena o modo como se deve proceder quando o sacerdote peca, quando o povo peca, quando o príncipe peca e quando o indivíduo peca. Note que é um capítulo abrangente e completo. Diz assim: se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor por expiação do pecado, e trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Mas se toda a congregação de Israel errar, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado em que pecarem for-lhes notificado, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e o trará diante da tenda da congregação. Depois diz assim: quando um príncipe pecar e por erro fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor seu Deus, aquilo que se não deve fazer, e assim for culpado, ou se
o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode tirado de entre as cabras, macho, sem mancha. Depois a Bíblia diz assim: e se qualquer outra pessoa, olhe só, primeiro falou sacerdote, depois toda a congregação, depois o príncipe, agora o indivíduo. Se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e assim for culpada, ou se o pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea sem mancha, pelo seu pecado que pecou. Levítico capítulo 4. Todos esses versículos estão no capítulo 4 de Levítico. Observe que, indiferente de quem peca, o sacerdote, o povo, o príncipe ou um indivíduo, a exortação é trará. A exortação não é enviará, nem é comprará. Pela lei de Deus, o pecador é um pecador, independentemente do extrato social a que a pessoa pertença. O sacerdote deveria trazer, a congregação deveria trazer, o príncipe deveria trazer, o indivíduo deveria trazer. No modelo que se estava praticando nos dias de Jesus e mesmo antes, somente o pobre trazia, porque todos os demais podiam comprar o animal que já estava lá no templo. Qualquer pessoa poderia comprar, mas quem é que compra? É o que tem dinheiro, o pobre não tem. Andar pelas ruas conduzindo um animal até o templo era motivo de vergonha, de vexação. Mas era mais do que isso, era uma confissão pública de pecado e a declaração de que para esse pecador arrependido, o perdão de Deus era mais importante que a sua própria imagem. Comprando o animal no templo, somente o pobre parecia um pecador, enquanto o rico comprava arrependimento e contrição com dinheiro. Animais sendo vendidos no templo também mostravam a ascendência do sacerdote sobre a palavra de Deus. Enquanto a lei dizia trará, o sacerdote dizia compre aqui. E como se vê, a palavra ou a concordância do sacerdote tinha mais autoridade, mais aceitação que a lei de Deus. No capítulo anterior, no capítulo 1, é possível notar que João Batista havia compreendido muito bem a figura do cordeiro. Aquele animal que era trazido e oferecido pelo pecador, cuja condução significava arrependimento, conversão, apontava para um sacrifício muito maior e perfeito, o sacrifício do próprio Filho de Deus, para que todo aquele que o aceitasse tivesse os pecados perdoados e fosse feito um filho de Deus. Trocado por dinheiro no templo, sem que precisasse ser conduzido, o propósito era esvaziado. O poder e o significado da morte de Cristo se perdiam. Além disso, quanto mais o povo pecasse, maior o lucro dos vendilhões e cambistas, num triste cumprimento das palavras do profeta Oséias: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Oséias 4, 6, até o versículo 8. Claro
se toda vez que alguém peca, aumenta o lucro dos vendilhões e do templo e dos sacerdotes, não seria estranho imaginar que eles desejassem, com um desejo ardente, que se multiplicassem os pecados do povo do Senhor, pois era disso que eles se alimentavam. Como se vê, a venda de animais no templo significava, para Deus, o rico tem mais valor que o pobre. A palavra do sacerdote tem mais autoridade do que a palavra de Deus. O cordeiro, simbolizando a morte vicária de Cristo, não importa. Quanto mais o povo peca, tanto maior o lucro que se tem. Quando termina o culto em nossas igrejas, os pregadores e cantores muitas vezes ficam na saída tentando vender um CD ou um DVD, que aliás estão em extinção, né? Quando você compra, você ajuda ele a prosseguir no ministério. Depois de você ouvir uma ou duas vezes, você pode dar para um amigo, para um vizinho não crente, e com isso você ajuda a espalhar a semente do Evangelho. E se você não quiser comprar, você agradece e vai embora. Muito diferente disso era o que acontecia no templo. Nos dias da lei, se a pessoa pecasse, não tinha outra maneira de obter o perdão. Ela precisava levar um animal ao templo para ser sacrificado. Precisava sujeitar-se à lei de Deus, demonstrar o seu arrependimento, suportando a humilhação. Comprando dos cambistas, todo o propósito divino se esvaziava. E como vimos, o poder e o significado da morte de Cristo se perdiam. Me desagrada, irmãos, referir a CDs e DVDs num tema tão mais relevante e profundo, mas infelizmente é o que se vê como aplicação na maioria das vezes em que esse texto é mencionado. Diferente disso, o que devemos compreender é: ninguém tem poder para ensinar de modo contrário à palavra de Deus. Se a instrução era trará, nenhum sacerdote poderia aceitar ou ordenar comprará. Diante de Deus, o rico não tem preferência em relação ao pobre. Arrependimento e contrição sempre serão o caminho para que o pecador arrependido se aproxime de Deus. Nenhuma gastança em dinheiro poderá substituir isso. Em 2 Crônicas, a palavra de Deus diz, no capítulo 7, versículo 14, você sabe de cor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar do seu mau caminho, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Deus tem um dia para todo aquele que pensa lucrar com o extravio e o pecado do povo do Senhor. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tem toda a autoridade. A última parte do texto diz assim: e estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. João capítulo 2, 23 ao 25. Ao mesmo tempo que é terrível que Jesus saiba quem somos, é maravilhoso. Apesar de ser quem somos, pensar o que pensamos, falar o que falamos e fazer o que fazemos, Jesus nos escolheu. Jesus te escolheu. Ele iniciou uma obra na tua vida e ele vai concluir. Quando você lê o Salmo 139, você descobre que Jesus
nunca se enganou a teu respeito. Ainda assim ele te quis. Então, faça valer a pena. Confesse a Cristo como Salvador. Não confie a tua salvação em nada mais. Glorifique a Cristo e compreenda que dinheiro e recursos podem ser bênçãos de Deus, mas não nos tornam melhores do que ninguém diante de Deus. Sujeite-se à correção da palavra, mesmo que isso implique em arrependimento e conversão. Declare que Jesus tem poder e que somente Ele é sobre a tua vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Deus abençoe a tua vida com esta palavra.